A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes. Eu sou Matheus Cerqueira e começa agora mais um programa Universidade 93,7. Oi, pessoal. Eu sou a Vitória Pacheco e também estarei aqui com vocês hoje. Nesse debate especial para a Rádio USP, o nosso tema é Sistema Carcerário Brasileiro, entre desafios e perspectivas de melhoria. E para aprofundar nesse assunto, dividiremos o programa em 4 episódios. São eles: no primeiro episódio, a história do encarceramento no Brasil. No segundo episódio, os presídios vistos por dentro, com entrevista exclusiva com o médico Drauzio Varela. No terceiro episódio, a ressocialização das pessoas presas. E por fim, no último episódio, traremos uma discussão sobre as prisões de segurança máxima. Para debater as nuances de cada um dos episódios, convidamos 2 especialistas no assunto. A primeira é a jurista e professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Janaína Pascoal. A professora, além de especialista na área penal, também é autora de livros como Constituição, Criminalização, Direito Penal Mínimo e também do livro Mulher e Direito Penal. Ela foi integrante do Conselho de Política Criminal e Penitenciária de São Paulo e deputada estadual. Seja muito bem-vinda, professora. É um prazer tê-la conosco. Honra minha poder participar. Sempre uma alegria estar aqui nessa parte chique da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, professora. Também participa deste debate o jornalista e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, Bruno Paes Manso. Ele é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, centro de pesquisa voltado para a discussão de temas ligados à violência, democracia e direitos humanos. Bruno é autor de livros como A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI e A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro. Bruno, agradecemos pela sua participação, é um prazer tê-lo aqui na Rádio USP. Prazer é meu, Vitória, Matheus, Janaína, prazer bater esse papo com vocês. Lembrando que o debate proposto para os nossos ouvintes sintonizados aqui no Universidade 93.7 tem como premissa o respeito aos direitos humanos. E a seguir, você confere o primeiro episódio do programa, a história do encarceramento no Brasil. Uma operação contra o tráfico internacional de drogas. Na cadeia e internado numa clínica psiquiátrica. Pela guerra às drogas no Brasil. As prisões brasileiras nem sempre tiveram a configuração que apresentam hoje, como revela o livro História das Prisões no Brasil, de Clarissa Nunes Maia. Celas individuais, por exemplo, só passaram a ser vistas no país a partir do século XIX. Além disso, até 1830, o Brasil não tinha um código criminal próprio, por ser uma colônia portuguesa. Muita coisa mudou de lá para cá. Alguns avanços aconteceram, novos problemas vieram à tona e outros, mais antigos, nunca foram completamente solucionados. Para entender melhor as mudanças que as prisões brasileiras sofreram ao longo do tempo, vamos ouvir agora a reportagem de Bruno Christopher. America's public enemy number 1 is drug abuse. Esse é um recorte da coletiva do Richard Nixon, então presidente dos Estados Unidos, em 1971, no momento em que ele declara as drogas como o inimigo número 1 da América. É preciso entender que o processo da guerra às drogas não é um ponto único e específico no tempo. É um conjunto de políticas gradativas que compõem um processo denominado por especialistas de supercriminalização, em que condutas que não eram anteriormente tipificadas como crime, agora são. Que a gente tem apenas 3 gerações, né, desde a abolição da escravidão, e você pega que até poucos anos atrás o Código Penal previa crimes como vadiagem. Então a gente tem aquilo que a gente chama de seletividade do sistema penal, né, do direito penal. Esse é um trecho da conversa que tive com Eduardo Benfica. O Eduardo é um advogado criminalista, especialista em ciências penais pela PUC do Rio de Janeiro e em direito penal econômico pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu. Ele também é membro das Comissões de Direitos Humanos e Assistência Jurídica e membro associado do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Eu conversei também com o Weber Lopes Góes. Ele atualmente faz pós-doutorado em História pela PUC de São Paulo, é professor de ensino superior da Faculdade Paulista de Serviço Social, membro do Centro de Estudos Periféricos da Unifesp e autor do livro Racismo e Eugenia no Pensamento Conservador Brasileiro. Você vai ver que a criminalização das pessoas pobres, né, da classe trabalhadora, ela estava muito pautada nessa lógica, né, dos pequenos furtos e etc. Né? O Brasil também tem uma história de
proibicionismo, né, do uso de drogas, né, desde o final do século XIX e atravessando, você tem uma tradição de criminalização, né, de produtos que os eugenistas consideravam como venenos sociais. Quando se abole a escravidão no Brasil, e também com o surgimento da Primeira República, né, que se deu em 1889, em 1892 nós já vamos ter o Código Criminal. Esse Código Criminal que, de certo modo, já preconizava ali o quê? A criminalização da capoeira, das benzendeiras, das religiões de matriz africanas, do modo geral. A partir do estabelecimento pelo presidente Richard Nixon de agências como a Drug Enforcement Administration, que é conhecida pela sigla DEA, há um aumento de recursos para a aplicação de penas mais severas contra os infratores dessas leis antidrogas. É essa abordagem, enfatizando repressão e criminalização, que leva a um aumento significativo das prisões por crimes relacionados às drogas, e a maturação desses problemas sistemáticos do sistema prisional de hoje, como é a violência, a formação de facções criminosas e a superlotação. E é com a intensificação das políticas antidrogas que aconteciam nos Estados Unidos na década de 1980 que a guerra às drogas chega ao Brasil. Hoje, se você for pego pela polícia com 1 grama de maconha, isso é um crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343, a Lei Antidrogas. A grande diferença é que esse artigo, ele prevê o crime de portar droga para consumo pessoal. É um crime, ainda é crime, mas você não fica preso. O grande problema é, a lei não prevê um critério objetivo para diferenciar o traficante do usuário. Ou seja, para o juiz ou para a autoridade policial definir se o cara é um traficante ou usuário, ele se atém a critérios subjetivos, como a condição pessoal do agente, as circunstâncias, o local do fato. Então, o que a prática nos mostra? Se é uma pessoa preta, periférica, e que mora na comunidade, é traficante, mesmo com 1 grama. Mas, por outro lado, se é um morador da Zona Sul com 10 quilos de cocaína, é usuário. Essa criminalização perpetrada pelo Estado brasileiro, em especial tendo o discurso da droga, né, como um principal catalisador para convencer as pessoas da importância do encarceramento, vai ocorrer no período da ditadura militar, ainda que timidamente. Inclusive, o Brasil começa a importar essas ideias dos Estados Unidos, o Brasil começa a participar, inclusive, de conferências internacionais para se discutir a questão do tráfico de drogas. E a pergunta final, tanto ao Eduardo quanto ao Weber, foi que perspectivas positivas eles veem no futuro. Então, a luz do fim do túnel, que eu diria é o seguinte: primeiro, dentro dos quadros legais, é escutar os movimentos sociais e pesquisas já muito bem consolidadas que propõem outras formas de não criminalização e diminuir, assim, o encarceramento seletivo que o Brasil tem sido aí teatro, tá certo? De um outro lado, é pensar quais as medidas também que a gente pode construir para que, de fato, a gente esvazie essa quantidade de pessoas que estão presas e que não foram julgadas e que deveriam nem estar encarceradas. Hoje em dia, se você for numa audiência, o crime, por mais que seja um crime contra o patrimônio, é visto como uma ofensa ao Estado. E a justiça restaurativa é exatamente sobre isso. É sobre devolver o protagonismo à comunidade. A gente falando de um estupro, de um crime mais violento, fica difícil. Mas nos crimes de pequena monta, a gente devolve com a justiça restaurativa, a gente coloca a vítima e autor do fato para conversarem, para compor, entende? O protagonismo é deles e não mais do próprio Estado. Como destacado pelos especialistas na reportagem que acabamos de ouvir, a guerra às drogas guarda ampla relação com o encarceramento em larga escala no Brasil. As observações dos entrevistados são respaldadas pelo Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. O relatório enfatizou que os crimes ligados às drogas constituem a principal causa de encarceramento. No estado de São Paulo, que tem cerca de 31% dos apenados do país, mais de 40% das pessoas privadas de liberdade estão detidas por crimes relacionados às drogas. Os números são do Monitor da Violência. Feito esse preâmbulo, a minha primeira pergunta aos nossos debatedores é: quais impactos a guerra às drogas tem gerado ao sistema carcerário brasileiro? Com a palavra a professora Janaína Pascoal e, em seguida, Bruno.
Eu tenho uma visão um pouco diferente dos colegas que foram ouvidos, né? Eu acredito que eles tenham misturado muitas questões que até podem ter pontos de contato, mas são questões, assim, que tem que ser olhadas separadamente, né? Não a capoeira, as benzedeiras, acho que são vários fenômenos que têm a ver com a nossa história, que têm a ver com repressão. Hoje, por exemplo, nós vivenciamos um encarceramento significativo de pessoas que têm uma visão de mundo, né, diferente, por exemplo, dos colegas que foram ouvidos, que são pessoas que poderiam ser vistas como esses conservadores, né? Hoje você tem uma criminalização de um grupo que é um grupo completamente diferente desse grupo, vamos dizer assim, defendido pelos colegas que foram ouvidos, né? Então, assim, o direito penal é um instrumento de poder, de contenção, e por isso tem que ser olhado com muito critério, com muito cuidado, isso é um fato. Não é por outra razão que a minha tese de doutorado trata de um direito penal mínimo, que é um direito reduzido ao necessário, mas ainda assim é um direito existente, né? Então a gente tem que tomar cuidado sobre o que é que a gente está falando. Eu sinto um pouco pelas entrevistas que talvez os colegas tenham um olhar mais abolicionista. Existe uma corrente de pesquisadores que sustentam que realmente não tem sentido ter um direito penal. Eu acredito que tem sentido, mas nós temos que tomar cuidado para saber quais comportamentos é que vão ser passíveis de receber a resposta penal. Por exemplo, a colega disse, muitas pessoas encarceradas têm alguma relação com as drogas. É verdade, mas não significa que estejam encarceradas por serem usuárias. Podem ser usuárias também. Podem, eventualmente, por um erro judiciário ou policial, estarem encarceradas por serem usuárias e terem sido enquadradas como traficantes inadequadamente. É um erro. Mas tem muitos casos de pessoas que se envolvem com as drogas e se envolvem com os crimes, ou antes ou depois, e praticam assaltos, praticam latrocínios, entram num crime organizado voltado à venda de drogas. Então a gente tem que separar essas questões, porque senão parece o seguinte, dentro do presídio só tem gente que é usuária e está lá por ser usuário, né? Então acho que tem que abrir um pouco a discussão, para nós não sermos injustos com nenhuma das partes, né? Bom, nesse sentido eu vou concordar com a Janaína que talvez seja interessante a gente diferenciar algumas coisas que eu acho que tem um momento histórico relevante, que é o nosso processo de urbanização, muito intenso e muito grande. A partir dos anos 50 e 60, o país deixa de ser rural, 70% das pessoas moravam no campo. Em 400 anos de história, de latifúndio, pensamento rural, escravidão e etc., e vem morar nas cidades. As cidades entram em choque com a cultura rural, a modernidade entra em choque com a cultura rural, e as cidades passam a lidar com isso de uma forma destrambelhada, acreditando que o uso da violência vai ensinar as pessoas a obedecer, vai ensinar as pessoas a respeitar a lei. Não só o uso da violência pela polícia, como às vezes o extermínio. Os esquadrões da morte surgem nesse momento. Os próprios justiceiros passam a agir a partir de uma crença que o uso da violência é eficaz para a produção de ordem. A violência vendo como um aspecto positivo e instrumental para a produção de obediência e produção de ordem. Nesse contexto, você vai gerando mais violência, porque os grupos passam a se organizar para bater de frente com a violência. Matar os justiceiros, bater de frente com a polícia, passa a ter uma corrida armamentista, uma espécie de reação a essa forma de lidar com a sensação de vulnerabilidade dos centros da cidade, temendo os bairros que passam a ser vistos como perigosos por receberem esses contingentes de imigrantes, né? E, nesse aspecto, a droga chega nos anos 80, exportado pelos cartéis de Medellín e de Cali, e o Brasil se torna um corredor, e as drogas são um produto da urbanidade. Você, numa sociedade hedonista, que valoriza o prazer, o consumo, a felicidade, as drogas são felicidades em cápsula e estão totalmente vinculadas com a cultura urbana e da modernidade. E, ao mesmo tempo, é proibida, um mercado bilionário muito associado à cultura urbana e proibido, que surge como oportunidade de gerar recurso nesses bairros. E aí você tenta, a partir desse modelo criado pela polícia, lidar com esse desafio. Primeiro, um crime com mais dinheiro e com mais capacidade de gerar receita. E, por outro lado, uma estratégia de segurança pública calcada na polícia militar e no patrulhamento ostensivo, que se manda para os bairros pobres, que são vistos como perigosos, e começa a prender em grande quantidade. Só que são presos somente os
pouco importantes na estrutura do crime. Pontas, né? As pontas, né? Porque é um negócio de diversas esferas. A pessoa compra, o negócio atacadista gera muito dinheiro, ele lava dinheiro, ele cria contas no exterior. E aí você tem a lei de droga, né, que é feita para descriminalizar o consumo, acaba de alguma forma servindo como instrumento para prender mais, porque você depende do flagrante do policial militar, a base das prisões são em flagrante, o policial na hora de determinar se é traficante ou usuário, dependendo do lugar onde mora ou do bairro onde vive, por todos os estigmas que tem, às vezes ele vê um garoto com baseado numa quebrada, numa favela, fala, bom, é traficante. Já um garoto que consome, de repente, está com 20 gramas de maconha, por estar numa parte rica, às vezes, bom, esse cara deve ser consumidor, distribuindo com os amigos da universidade e tal. Então você acaba tendo esse viés, né, que a lei, por não determinar a quantidade, depende do testemunho do policial na hora do flagrante. E o policial acaba enviesando e contribuindo para prender mais alguns de uma forma enviesada do que outros. Então você começa a produzir efeitos colaterais. A prisão fica super lotada, os chefes das quadrilhas passam a mandar nas prisões, as facções surgem e começam a ter efeitos colaterais em decorrência da guerra às drogas, né? Uma questão importante, que eu acho que faltou aí na fala dos colegas que nós ouvimos, né? A história legislativa penal das drogas era uma história de abrandamento. Se a gente pegar o artigo do Código Penal que vigorava antes de 76, ele não dissociava o traficante do usuário. Era a mesma pena. Era pego com droga, pronto, ia ser preso, acabou. Em 76, veio uma legislação separando. Eram penas privativas de liberdade diferentes. Houve uma alteração em 2006, se eu não me engano, que é a lei vigente. Na verdade, antes de 2006, já veio a Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, que não é uma lei que trata de drogas, mas que se aplicava e já impedia essas pessoas de serem presas. Então, a gente tem que ser honesto na discussão. Já desde 95, porte para uso próprio, né, salvo uma situação de um erro, não demandava, não ensejava a prisão. Em 2006, com a alteração da lei de drogas propriamente, vem o 28, que um dos entrevistados menciona, e esse 28 traz um rol de respostas estatais que não tem pena privativa de liberdade, nem em caso de reincidência, né? Então, assim, muitas vezes eu participo de debates na faculdade e o pessoal diz, não, porque em Portugal, porque na Holanda, né? Só que é o seguinte, em Portugal eles tiraram do âmbito criminal, mas quando você compara o rol de respostas administrativas em Portugal com o rol do nosso 28, que é do penal, as respostas de lá são mais duras. E a gente precisa começar a olhar com maiores nuances, né? Esses vários cenários. Porque também não pode, né, romantizar o cidadão que vive da desgraça do outro. Ele falou bem, você tem a ponta e você tem o empresário da droga. Eu, apesar de minha especialidade no seu direito, a minha leitura é que, em decorrência de 2006, essa tentativa de você descriminalizar o porte para uso próprio, você acabou tendo uma intenção e provocando um efeito diverso, que é justamente aumentar a quantidade de prisão a partir da decisão discricionária do policial da ponta. Porque você não tem investigação da Polícia Civil, é muito, muito fraca. E boa parte dessas prisões, tem um estudo de uma pesquisadora do NEV, da Maria Goretti, que ela identificou que pequenas quantidades, dependendo do endereço, produziam a pena de privação de liberdade. Então você acabou produzindo um tipo de aprisionamento enviesado. E o Congresso, o Legislativo, não regulamentava essa distorção. E isso já de alguma maneira vinha se mostrando e se revelando, porque você tinha uma forma de prender enviesada. Então você tem todo um conjunto de estigmas, né? Que às vezes o policial nem acha que está sendo preconceituoso, mas não tem elementos objetivos. Às vezes é um baseado mesmo, numa quebrada, numa rodinha, e ele vai achar que, não, alguma coisa tem, vamos prender, e isso vinha acontecendo. E uma série de aprisionamentos pesquisados e dados coletados mostravam a pequena quantidade de drogas que estavam levando para o encarceramento dependendo do endereço.
Na reportagem que nós ouvimos, o advogado criminalista Eduardo Benfica apontou que a população carcerária é composta em sua maioria por pessoas pretas, pardas, jovens e pobres. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, quase 70% das pessoas sob tutela do Estado são negras. Além disso, 43% são jovens de até 29 anos. Com base nesses dados, o que explica a predominância desse perfil no sistema carcerário brasileiro? Começo por você, Bruno, e em seguida Janaína. É um pouco o que a gente está falando sobre o modelo de segurança pública no Brasil, a partir desse crescimento das cidades pelas periferias e pelo papel que o patrulhamento ostensivo e a polícia militar passou a ter no sistema de segurança pública do Brasil. Então, a partir de determinado momento, você começa a ter esse patrulhamento ostensivo territorial preponderante no processo de segurança pública em São Paulo. E esse patrulhamento visa proteger uma parte da cidade mais urbanizada, com mais tempo de urbanização. Então, são populações vindas da Europa no começo do século, que vivia na região central, e uma cidade vai crescendo pelas bordas, pessoas vindas das zonas rurais, e essas pessoas passam a ser vistas como ameaças a partir dos anos 60 e 70. E a população urbana passa a temer esses grupos porque associam o iletramento com um risco de violência dos iletrados. As pessoas passam a temer o que isso possa gerar nas cidades. E as polícias vão para as regiões mais pobres e passam a agir de forma violenta para nos proteger, para proteger a parte branca e rica da cidade. E esse modelo de policiamento, ele se espraia pelo resto do Brasil. Policiamento ostensivo nos bairros vistos como perigosos, prendendo pessoas tidas como suspeitas, com uma população amedrontada que acredita, isso é uma forte crença brasileira, que a violência não é um problema, pode ser usada como instrumento de produção de obediência e de ordem. Isso só produz mais violência e mais desordem. É o seguinte, eu, até por ter desenvolvido uma disciplina sobre segurança pública na faculdade, eu sempre li o anuário, o mapa da violência. Por volta de 2013 mudaram o critério, porque antes preto era separado do pardo, né? Então você tinha uma porcentagem de pessoas negras dentro do presídio muito pequena. Aí começaram a entender que era tudo junto. E isso gerou um aumento da população, vamos dizer, negra ou preta, como preferirem, dentro do presídio. Tá? Eu já entrei no presídio uma série de vezes. E assim, pelo meu critério, que não, a gente não pode não querer impor, né? Tem mais branco do que negro. Por que eu estou chamando atenção para isso? E, obviamente, vou apanhar horrores quando isso aqui sair. Pelo seguinte, eu vejo, às vezes, com outro olhar, né? Os especialistas, os estudiosos, eles trazem esse dado para dizer o seguinte, olha, o sistema, ele é seletivo, ele segrega, ele é preconceituoso. Mas para quem está ouvindo, pode ter um outro impacto. A pessoa que está ouvindo pode entender que existe uma tendência, que é algo horrível, tá? Aí sim, quando acabou a escravidão, para tentar conter essa população, né, que foi, vamos dizer assim, libertada ou se libertou, mas de uma maneira não organizada, sem nenhuma condição, sem nenhuma garantia de nada, aí sim a fala lá do início é correta. Para controlar essa massa, criminalizaram práticas, né, inclusive religiosas, desse grupo. E naquele momento se desenvolveu toda uma filosofia, uma teoria de que havia grupos que tinham uma tendência criminosa. Então eu tenho um pouco de medo, porque para querer dizer que o sistema é sempre preconceituoso, exclusivamente preconceituoso, mudaram a maneira de catalogar os presos. Então, que são pessoas dos grupos mais desprivilegiados em termos econômicos, isso é fato. O problema é isso. O que é ser branco, o que é ser negro? Entendeu? Por exemplo, eu, por esse critério, sou parda. Eu acho que existe ainda um olhar ideologizado, idealizado. Se a gente olhar para a realidade, quem sofre mais com a violência é o pobre. Porque o pobre, ele tem que sair 4:30 da manhã para ir para o ponto de ônibus, entendeu? Para pegar o ônibus, para chegar no trabalho às 7. E é ele que vai ser assaltado, é a funcionária doméstica que vai ser parada e estuprada. Então, assim, gente, eu penso que nós temos que ter esse olhar para poder corrigir, para poder conter essa gana do Estado de dobrar quem quer que seja dobrado, mas tem que parar. Eu acho que, com todo respeito, ainda é um discurso muito fora da realidade do povo. Entendeu? Do povo. Eu atendi um cidadão
Montador de imóveis. O cara passou um perrengue para comprar uma motocicleta para conseguir o emprego, porque ele tinha que se deslocar. 1 mês com a moto. Foi assaltado, arma na cabeça. Quem é mais pobre? E assim, aí eu converso com os intelectuais, e os intelectuais dizem que o pobre é quem assaltou, entendeu? Como eu escrevo e também faço esse trabalho empírico em periferia, reportagem e tudo mais, eu acho que é fundamental a gente levar em questão essa demanda por ordem e por previsibilidade, porque ser assaltado no ponto de ônibus é uma sensação de covardia muito grande, existe essa demanda. E isso a gente precisa levar muito em consideração nas políticas de segurança pública. O que acontece é que o que a gente vem produzindo com o nosso sistema de segurança pública e penal é mais desordem. A violência policial e a segurança pública têm produzido desordem. Hoje o Brasil tem mais de 6 mil mortos pela polícia, né? Disparado o país que mais mata. E as prisões são superlotadas, o dobro de quantidade de presos em relação à quantidade de vagas. O PCC cresceu a partir daí. O São Paulo tinha muitas mortes até 1990. O PCC cresce, fortalece com um discurso que é o seguinte: o crime fortalece o crime. O Estado está aqui para nos matar, nos exterminar. O sistema quer que a gente se mate. Vamos bater de frente com a polícia. Vamos bater de frente com o sistema. Então esse Estado violento e essa forma como começou a criar e construir o sistema penitenciário produziu efeitos colaterais mais desafiadores. Em vez da gente desconstruir esse discurso de vingança e fazer com que as pessoas se sintam parte da sociedade, queiram contribuir com a sociedade, a gente empurra essa molecada criando os nossos jihadistas, que é o seguinte: eu prefiro morrer antes dos 25 anos do que abaixar a cabeça para o sistema, ou ser preso antes dos 25 anos do que abaixar a cabeça para o sistema. Eu prefiro morrer que nem homem, porque esse sistema quer me exterminar e quer me humilhar. Então, essa forma de agir do Estado, essa forma violenta, tem produzido mais violência e efeitos colaterais. A gente concorda. A questão é a seguinte, não estou falando de violência policial, estou falando de resposta penal, né? Porque são coisas diferentes, né? Sim. Inclusive nos teus estudos sobre, por exemplo, milícia, né? Sobre Esquadrão da Morte, não raras vezes esses fenômenos que são criminosos, inclusive hoje, juridicamente, com punição diferenciada, esses fenômenos surgem quando você não tem uma resposta. Sim. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes há um discurso abolicionista. Tá, e aí, como é que vai ficar? Como é que vai ficar o marido, o pai, o irmão, a irmã da mulher estuprada no caminho do trabalho? Como é que vai ficar um montador de imóveis que tem a moto levada? Mas crime violento, de fato, eu concordo com você. Não vejo alternativa para você lidar com isso, além da punição. Mas o que eu digo é o seguinte: você usa a polícia militar e ostensiva para prender aquele que está na ponta. A nossa estratégia é mandar a polícia militar em bairro visto como perigoso, em vez de pensar no funcionamento da indústria. Não punir. É pensar outra forma de lidar com isso. A gente não está divergindo nisso, entendeu? É que, às vezes, alguns fatos são misturados, né? Você ter uma pena privativa de liberdade, você ter prisão, você ter resposta estatal. Tem violência policial, como se isso fosse a resposta, legalmente falando, né? Então, assim, crime é crime, não importa quem pratique. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu acho que vai juntando, né? Não, porque é a violência policial. E aí nós acabamos deixando uma população que já é carente também à mercê. Esclarecimentos. Foi comentado que em 2013 ocorreu uma mudança nos critérios de classificação racial no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Cabe esclarecer qual foi essa mudança. Até 2013, o anuário usava o termo negros para se referir somente às pessoas pretas, contando pessoas pardas separadamente. A partir de 2014, o anuário passou a seguir a mesma terminologia adotada pelo IBGE, ou seja, passou a adotar o termo negros para se referir tanto a pessoas pardas quanto a pessoas pretas. Contudo, ao contrário do que foi dito, em 2013, as populações pretas e pardas somadas excediam a população carcerária branca. Trilha sonora do gueto! Você ouviu a primeira parte deste debate sobre o sistema prisional no Brasil. A coordenação do programa é de Damares Lopes e a produção de Reginaldo Ramos. O roteiro e a apresentação são de Matheus Cerqueira e Victoria Pacheco. A reportagem é de Bruno Christopher. A edição de Breno Queiroz e Diogo Leite. Arquivos de Rafael Canetti. No próximo episódio, falaremos sobre a vida dentro dos presídios. Para isso, contaremos com a participação de um convidado especial, que viveu de perto o cotidiano do cárcere.
Isso tudo você confere na semana que vem, aqui no Universidade 93.7. Até mais! Obrigado pela audiência e até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.